imagina que você vive numa cidade grande, e o único problema que você tem, é se proteger ou sobreviver contra ataques de monstros gigantes. Sim, não. Na verdade, não estou falando de Gojira, não estou falando de Godzilla, por exemplo. Não estou falando de Pacific Rim, por exemplo, né? Círculo de Fogo. Estou falando de um anime que saiu no início desse ano, que a gente vai falar um pouquinho aqui mais sobre Kaiju número 8. E a mensagem poderosa que Kaiju número 8 traz pra gente. Uma mensagem, inclusive, que eu identifiquei bastante com um dos personagens ali, que eu achei bem interessante a proposta que ele traz nesse anime. Inclusive, um anime baseado no mangá de uma autora, né, de uma mangaka. Mais pra frente eu vou pegar aqui minha colinha pra mim falar o nome dela. Enfim, vamos lá, vinheta, e a gente volta rapidamente pra falar um pouquinho mais sobre esse anime maravilhoso. Valeu, é nóis. A gente não pode deixar, né, aquele recado importante. Desce o dedinho aí no like, né? Desce aí a voadora no like. E aí, se você é novo aqui no canal, compartilha não, se inscreva no nosso canal. Aí depois você compartilha o vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que também gosta de anime. Bom, primeiro ponto aqui, que o anime ele é muito bem feito. Já ouvi algumas pessoas que leram o mangá falando que eles apressaram algumas coisas, mas que o anime ele não perde em nenhuma qualidade pro mangá, né? Na verdade, o anime ele soma mais ainda do que, né, nós vemos ali no mangá. Isso, comentários de pessoas que, repito, que já leram o mangá. Kaiju número 8, como eu falei lá no início, aparentemente se passa em Tóquio, né, no Japão. O anime ele já começa assim, né? Há toda uma estrutura, a gente já pega o bonde já no meio do caminho, há toda uma estrutura de defesa, né, contra criaturas que aparecem, criaturas gigantescas, que são os kaijus, são os monstros, né? Então aparece lá um kaiju gigantesco que começa a destruir a cidade, e aí eles precisam acionar uma força de defesa, que é um grupo profundamente treinado, né, para lidar com as situações, e eles dão conta do recado. Estão muito bem treinados, eles lutam, cada um tem uma roupa especial, tem uma arma específica, tem munições específicas também para combater certos tipos de kaijus, né? Tem uma munição anti-kaiju, uma munição congelante e assim sucessivamente. Além daqueles que utilizam ar, né? Então você tem lá como se fosse um exército. Na verdade, um exército, uma força de segurança nacional que fica responsável por essa defesa. Só que aí tem um porém, que é onde que começa, né, o mangá. O anime, ele começa da seguinte forma. Aparece novamente mais um kaiju, começa a destruir a cidade toda e tal, e aí chega essa força de segurança, vai lá, né, destrói lá, né, mata lá o bicho, né, o kaiju gigantão, só que quando explode o bicho, explode partes do bicho para tudo quanto é canto, e a carcaça do bicho fica lá, né, no meio da cidade, e precisa de alguém ir lá e limpar, que aí é onde que aparece o nosso primeiro personagem principal, um dos primeiros personagens principais, que é uma divisão de trabalhadores que ficam especificamente para lidar com a limpeza da cidade quando acaba a batalha dessa força de defesa contra os kaiju. E ali, dentro dessa força de limpeza, né, desse destacamento de limpeza, que faz a limpeza ali, que vai cortando as partes do bicho e vai limpando a cidade, enfim, você tem um dos protagonistas, como eu já falei, eu estou repetindo aqui, só para dar um suspense, enfim, não, sacanagem. E aí você tem ali um dos primeiros protagonistas, que é no português, é o Kafka Hibino. Kafka Hibino. No japonês ele fica Hibino Kafka. Não sei fazer o sotaque japonês, eu me esforço. Na verdade, eu não sei fazer sotaque nenhum. Essa é uma constatação, um fato, inclusive. O Kafka Hibino, então, ele é um cara já na casa dos 20 anos, que tá ali, e ele é muito bom no que ele faz, ele sabe, né, fazer as coisas direitinhos, existe todo um protocolo que, na partir da experiência dele em campo, lidando com esses bichos, com o corpo desses bichos, porque cada kaiju tem uma característica diferente e tem uma metodologia, né, um método diferente para você fazer a limpeza, né, do corpo desses bichos. E aí você tem, então, esse personagem, que é o Kafka Hibino, que ele trabalha nessa divisão de limpeza, e aí a gente vai, então, entendendo ali, né, esse universo a partir das impressões do Kafka Hibino. E ali a gente vai entendendo que o Kafka Hibino,
ele sempre teve a vontade de fazer parte do grupo que faz a defesa da cidade contra os kaijus. E ele nunca conseguiu, ele sempre se inscreveu, fez a prova, passa na primeira fase, mas na segunda fase ele não consegue passar. E ele tá com seus 32 anos, né? E eu me identifiquei muito com isso. A galera, na casa dos 30 anos, se identifica muito com isso, né? Com esse personagem, muito profundamente com esse personagem, porque é através desse personagem que vem a mensagem pra gente. E aí o ponto é o seguinte, nesse ponto que ele tá lá limpando, aparece um novato lá, que ele não entende nada. Aí esse novato, ele é um tipo de personagem que ele tem aquelas características de um anime shounen, né? Ele tem muito aquela coisa do fluxo de pensamento, daquela coisa assim, tudo pra ele é uma espécie de desafio, que ele precisa a cada vez mais melhorar o rendimento dele e sempre ser o melhor de todos, enfim. Então é um personagem com essas características. Agora eu não vou lembrar o nome dele, eu vou colocar aqui a fotinha dele, enfim, do Kafka Ribino também, vou estar colocando aqui e tal, as fotinhas. E aí, enfim, você tem esses dois personagens que eles se conhecem e o Kafka Ribino, que é um cara já bastante experiente, vai ensinar, né, vai ensinar o cara a como lidar ali com aquelas questões. E aí, no momento que eles estão finalizando o expediente, essa parte inicial do anime é muito importante pra gente entender aqui, né, a proposta do anime. Eles estão lá finalizando o dia, tá dando a hora, mas eles não terminaram, né, porque são vários dias pra terminar de limpar ali, pra tirar as partes do bicho e tal. Então tem que fazer a cada dia, né? Ali uma semana, um mês, enfim, né? Então, pra gente ter uma noção de como que é difícil o trabalho desse pessoal. E aí eles estão se despedindo, o cara vai embora, tá na hora, tchau e benção. Só que eles ficam por último, lá no campo onde que eles estão limpando o corpo. E aí aparecem uns bichos. Aí aparecem uns kaiju pequenininhos, na verdade, em comparação com o bichão que tá lá no chão, né? Que pegou vários prédios. Esse é um porte médio, pequeno para um porte médio, mas que para uma pessoa que não tem treinamento é um bicho gigante. E esse bicho começa a correr atrás deles. E o Kafka fala, cara, vai embora daqui, eu dou um jeito aqui, vai embora e vai. E aí o Kafka, ele sai correndo, ele dá um jeito de sair correndo. No final das contas, esse rapaz, que é o novato, acaba conseguindo salvar o Kafka e Ribino. Eles ficam muito machucados, enfim. Aí, essa trama inicial de apresentar esses dois personagens é muito bem feito, né? Não acho que é muito corrido. E aí, rapidamente, eles vão pro hospital para ser recuperados, machucados e tudo mais. Ali, num diálogo entre os dois, isso não é spoiler, porque isso já é no primeiro episódio, do primeiro pro segundo episódio, aparece um bicho assim, voando, né? E aí reconhece, aí para na frente assim da cama do Kafka Ribino, fala, é você que eu estava procurando, e é um bicho grande, né, bem grande assim, com umas asinhas, parecendo tipo uma mosca, né, do inferno, e aí acaba entrando pela boca dele e toma posse do corpo, enfim, né, acaba sendo um parasita, como se fosse um parasita. Então entra, é um anime que não dá pra você comer assistindo ele junto. Então fica a dica aí, toma um cafezinho, mas não coma assistindo, né, Kaiju número 8. Tem umas cenas um pouco gore, eu diria, um pouco nojentas, eu diria. E aí você tem essa cena, e eu acho que nessa cena, justamente eu acho que eu tava almoçando e não foi uma coisa agradável, inclusive. E aí o bicho entra pela boca dele e acaba, né, entrando no corpo dele, e a gente vai descobrir que mais pra frente esse bicho vai dar alguns poderes pro Kafka Ribino. E o Kafka Ribino, na hora que eu vi esse nome, eu falei, Kafka Ribino, que interessante. Às vezes é bem comum em alguns animes os personagens eles apresentarem alguns nomes ocidentais. É bem comum, mas esse faz todo sentido. Depois que a gente passa desse ponto, né, do primeiro para o segundo episódio, e aí o Kafka Ribino a gente descobre que o bicho que entrou dentro dele vai dar poderes de kaiju para ele, e ele vai utilizar esses poderes ele se transforma num kaiju, só que ele se transforma num kaiju no tamanho de um ser humano, digamos assim, um ser humano de 2 metros de altura. Então dá super força, dá super velocidade, né? E ele tem vários poderes ali. Tem poder tipo Godzilla, né? Tipo, ele solta um raio, alguma coisa nesse sentido. E aí o Kaiju número 8 é justamente ele, Kafka Ribino, que acaba se transformando sem querer nesse monstro por conta desse bicho, desse parasita que entra no corpo dele. Não ficou muito claro, né? Quais são os objetivos desse
desse kaiju que entra no corpo do Kafka Ribino. Mas fica muito claro que o objetivo do kaiju que entra no Kafka Ribino é de combater e destruir os kaijus, os outros kaijus. É mais ou menos isso. Bom, foi o que eu entendi. Pelo menos é o que eu peguei ali nas entrelinhas ali. Aí o ponto aqui, só para finalizar, que é Kafka Ribino, que é um ser humano, que um parasita entra no corpo dele e ele se transforma num kaiju, num monstro, mas ele volta para a forma humana, isso é uma referência à metamorfose do Franz Kafka. Kafka Ribino. Então é uma referência do clássico Metamorfose. Você, cara jovem, não leu essa obra? É uma obra bem curtinha, indico fazer a leitura, provavelmente encontra em PDF, em domínio público, tá? Ou encontra baratinho para comprar esse livro. Na verdade, eu recomendo a leitura de Franz Kafka profundamente. É um autor, assim, que se você tá aí perdendo seu tempo lendo Colin Hoover, larga essa merda e vai ler isso daqui, Franz Kafka. Você quer refletir sobre alguma coisa? Isso aqui vai te ajudar, tá? Enfim, uma polêmica aí. Enfim. E aí, ele então se torna o Kaiju número 8. Ele é o Kaiju número 8. E aí a galera acha que ele é uma ameaça, mas ele não é uma ameaça. Bom, enfim. E aí vem a mensagem que o anime traz pra gente, que é o quê? O Kafka Ribino, ele se sente desde muito pequeno, ele tem uma relação com a chefona lá do grupo o grupo lá, né, de operações que combate os kaiju, ele tem uma relação com ela quando eles eram crianças, que eles fizeram uma promessa de que eles iriam entrar para essa força e eles iriam combater os kaijus, eles iam destruir os kaijus. Mas não fica claro o que aconteceu no passado deles. Tem uma outra menção mais pra frente, fica bem assim, bem misterioso, mas lá pro finalzinho eles mostram ali um diálogo entre os dois, mas mesmo assim ainda não fica claro, né, qual é o que aconteceu no passado dos dois. Talvez na segunda temporada isso fica mais claro, talvez nos mangás tenha essa menção. Bom, a gente precisa descobrir, e eu preciso correr aqui, que senão vai desligar a câmera ali que tá descarregando. Bom, enfim. Então, a mensagem que ele traz pra gente é que depois que ele conhece aquele novato lá do início, o novato vira pra ele e fala assim, ó, eles estão aceitando pessoas com 30 e poucos anos, eles abriram vagas até pra 32 anos. Na hora eu não peguei isso, porque eles não mencionam isso. Porque que, curiosamente, o Kafka Ribino tem 32 anos, eles abriram... Cara, agora que eu vi que eu tô sem o colchão aqui dentro, vai dar um eco tão fodido. Nossa senhora, agora que eu vi isso. E aí depois, e eu vi alguém comentando, inclusive lá no podcast Hypezilla, que eles estão aceitando pessoas na faixa dos 30 anos porque não tem mais jovens. Os jovens, eles estão morrendo. Eles estão morrendo por quê? Porque a galera jovem que está se alistando para combater os kaijus, eles estão morrendo a rodo. E aí o governo, então, abre vagas para pessoas com 30 e poucos anos. E o Kafka Ribino, ele pode ter, então, a chance de se ingressar, eu não sei se isso existe, né? Ingressar na força de segurança contra os kaijus. Então ele vai lá, faz o teste, e isso já com os poderes de kaiju. Só que o amigo dele vira pra ele assim, ó, toma cuidado. Se for pra passar aqui e fazer o teste, faça pelo seu próprio mérito. Não utilize os seus poderes pra ser desonesto. Não faça isso. Não não se transforme, porque se você se transformar, essa galera vai te ver como uma ameaça e vai te matar. E isso meio que acontece lá pra frente, depois que ele passa em tudo. Então ele consegue passar, e aí tem a mensagem poderosa, que é o Kafka Ribino. Ele é um cara com 32 anos, e no meio lá da garotada, ele é visto como velho. A garotada ali de 20 e poucos anos, de 19, 20 e poucos anos, ele é visto como ancião, ele é visto como velho. Isso é muito piada, isso é muito engraçado isso. Ah, seu velho, seu coroa. É muito hilário isso, né? Ver esse contraste etário, né? Na verdade, isso é um etarismo que acontece ali, né? Nesse contexto, né? Enfim, e ele tem 32 anos. Caralho, é velho assim, é muito louco isso, né? Pensar nesse sentido. E aí ficam fazendo chacota com o Kafka Ribino, e aí ele vem com a mensagem poderosíssima, tipo, eu não posso desistir dos meus sonhos, né? Assim, resumindo, ele
tem um diálogo entre os dois personagens que ele fala isso. Eu sempre quis isso, eu sempre desejei isso, sempre sonhei fazer parte desse grupo e agora eu faço parte. Eu consegui passar e agora eu vou mostrar o mérito do meu potencial, enfim. E aí, no meio de tudo isso, tem um senso de humor bem interessante, né? Porque ele é muito azarão, ele é muito ruim. Coitado. Ele é muito ruim. E eu me identifiquei muito com o Kafka Ribino, sabe? Aquela coisa do... Meio que o Kafka Ribino, né? E todas as situações que acontecem ali, é meio que me parece muito ali uma questão... Me lembra muito ali toda uma reflexão que não sei se a autora faz isso propositalmente, mas pensando assim num quadro geral, toda a trajetória do Kafka Ribino até chegar ali no final, né, ele provar que ele não é uma ameaça, que o Kaiju dentro dele não é uma ameaça à humanidade, e nem aquela força, que ele não é um espião, né, enfim. Eu vejo muito toda uma jornada que a gente poderia colocar assim, a jornada da síndrome do impostor. Me mostra, bom, eu posso estar exagerando muito na reflexão. A todo momento, até o final que eu estava assistindo, a forma como é construído ali, né, a trajetória, a jornada do Kafka Ribino, lembrando que o anime não tem protagonista, todos ali têm uma participação, todos ali têm um drama, uns mais, outros menos, enfim, tem uma menina lá, que é uma loirinha, que ela é rica, que o pai dela, inclusive, é o chefão da ordem, e ela aprendeu desde pequenininha que ela tem que ser a melhor que todo mundo, e ela tem toda uma cobrança, que inclusive ela ganha uma arma lá, né, que ela se destaca, ela ganha uma arma, um machadão, muito foda o machadão que ela ganha. Enfim, e ela é insuportável. Eu não curti muito a personagem, mas depois a gente vai simpatizando com cada um, com os dramas de cada um daqueles personagens. E é muito interessante porque os animes, eles colocam muito essa questão das diferenças sociais, né, das diferenças, a desigualdade social. Uns têm muito e outros têm muito pouco, enfim. Então eu gosto muito desse contraste, desse conflito, da motivação dos personagens. E o Kafka Ribino, ele tem uma motivação muito, muito, muito fofa, muito interessante, que é de lutar do lado lá da chefona, que eles se conheceram quando eram crianças. Cara, e aí tem o vice-chefe lá, né, que o cara, ele usa as espadas, o cara é foda pra caramba. Tem uma luta dele com um kaiju gigantesco, que não é a especialidade dele. E a sequência é muito incrível, muito bem feita a animação. Enfim, o fato é que a gente precisa concluir isso daqui. Duas coisas que a gente precisa estabelecer aqui com Kaiju número 8, que é a mensagem poderosa que você não deve, você não pode, dentro da razão, dentro de uma razoabilidade, a gente não deve desistir dos nossos sonhos, a gente precisa estar lá lutando, né, para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos, mesmo que isso dure muito tempo, mesmo que isso dure a vida toda, enfim. Eu acredito muito nisso, enfim. E a outra coisa, que a gente precisa estabelecer aqui, se você vai assistir ou ler o mangá do Kaiju número 8, leiam Metamorfose do Franz Kafka, tá? É dica importantíssima para você entender essa referência que a autora faz do Kafka Ribino com o Kafka, o autor Kafka de Metamorfose. Cara, uma referência poderosíssima que ela coloca ali, né, no livro pra gente, ou no anime pra gente. Enfim, falei demais e espero que eu tenha contribuído para motivá-los a assistir, né, o anime, que é um anime excelente, cara. É muito bom mesmo, bem feito, sabe? Não perde em nada a animação, tá? E tem a mensagem poderosa, que é muito importante, enfim. É nóis. Vai aparecer mais 2 vídeos aqui. Se você tem um tempinho mais, assista o último aí que a gente falou. A gente falou do que mesmo na semana passada? Foi sobre o documentário. Assista aí, vai aparecer 2 vídeos aqui, tá? É nóis, a gente fica por aqui e até a próxima. É nóis. Tchau.